Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe. Vim trazer uma palavra aqui para o culto de jovens. Gostaria de fazer uma oração, primeiramente. Vamos lá. Pai, obrigado por este dia, Senhor. Nós agradecemos, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar respirando, pela oportunidade que nós temos de estar ouvindo a palavra do Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor guie cada palavra que será ministrada nesse momento, Pai, e que o Teu Espírito venha trazer libertação, que o Teu Espírito venha trazer discernimento e revelação da palavra no coração de cada um que está ouvindo. Em nome de Jesus eu repreendo todo ladrão que queira vir roubar esta palavra, porque esta palavra vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, a palavra hoje, ela está em Tiago 1:19. Quem achou, fala uhul. Beleza, não tem ninguém escutando aqui, mas eu acredito que vocês acharam. Vamos lá, pessoal. A palavra diz o seguinte, Tiago 1:19 até o 27. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas o operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Então, pessoal, a palavra de hoje, Tiago, ele traz uma luz sobre como que nós estamos praticando a palavra de Deus. Nós estamos só ouvindo, nós estamos só ouvindo, nós estamos só estudando, mas não estamos praticando. Não estamos colocando em prática esses ensinamentos que o Espírito Santo está fazendo. A gente não está buscando a melhoria do nosso ser pelo Espírito Santo, certo? Basicamente, ele está falando sobre religiosidade. E a palavra que eu vou trazer hoje para vocês, nos filmes aparecem os créditos no final, né? Na hora que aparecem as letrinhas. Aqui não. Eu vou falar logo de uma vez que a palavra de hoje ela foi construída a várias mãos, como deve ser na igreja, né? Então hoje a palavra ela foi construída a partir desse livro, muito bom, a partir do livro O Reino de Ponta Cabeça, a partir de conversas com meu irmão Daniel Baranovski e com a minha esposa Mariana Borges, minha amada esposa. Vamos lá, galera. Eu vou trazer aqui para vocês, a princípio, alguns pontos de religiosidade que nós precisamos tratar no nosso coração. Eu deixo bem claro que eu me vejo inserido em vários desses pontos. Então, quando eu falar vocês, eu estou me inserindo também nesses pontos. Vamos começar, galera. Vamos lá. Primeiro ponto. Quando a aparência é mais importante que a verdade e a sinceridade. A Bíblia nos mostra muito claramente esse ponto quando Jesus fala aos saduceus, aos fariseus, quando ele diz a eles: vocês são como sepulcros caiados. O que seria isso? A pessoa por fora ela está completamente demonstrando que é uma coisa,
mas dentro do seu interior, no coração, tá tudo podre. Sepulcro caiado, imagina um sepulcro no cemitério, ele é bonito, cheio de flores, ornamentado, mas por dentro só tem coisa morta, só tem ossos. Esse ponto de religiosidade, ele está falando das coisas do coração. Do coração. Guarde isso, galera. Esse ponto só Jesus veio, viu, gente? Nessa passagem da Bíblia, Jesus usou o seguinte termo, a Bíblia, né? E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: ó raça de víboras. Próximo ponto. Vai para o fundo do pecado para não confessar os seus erros. Esse ponto ele é muito sério, porque ele diz muito sobre arrependimento. E na mensagem pura do Evangelho, quando Jesus caminhava, ele dizia: arrependei-vos dos seus pecados, é chegado o reino. Ele é feito por arrependimento também. E uma outra passagem na Bíblia diz: um abismo puxa outro abismo. Então, quando uma pessoa é pega no erro, quando vocês são pegos no erro, o que acontece? Você inventa uma mentira, é um pecado, mais um pecado. Você fica nervoso, mais um pecado. Você dissimula e faz chantagem emocional, mais um pecado. E aí, para esconder um erro, você vai cada vez mais aprofundando no pecado. Vai só afundando, só afundando. Quando que o que a gente deveria fazer era: cara, me perdoa, me desculpa, eu errei, me ajude a mudar, eu não estou conseguindo atingir esse nível de maturidade, eu preciso de ajuda, eu preciso caminhar junto. Amém? Próximo ponto. Pessoa baseada na própria justiça. Observa muito e pratica pouco. Muito rigor e pouca misericórdia. Pouca misericórdia. Próximo ponto. O que está escrito aqui? Não estou entendendo minha própria letra. Rituais são mais importantes do que as pessoas. Próximo ponto. Fazer mecanicamente uma ação fora do tempo. Vou dar um exemplo da própria Bíblia. Moisés já sentia no coração que ele precisava fazer alguma coisa com relação à escravidão dos hebreus, lá não sei quantos mil anos atrás. E aí, quando ele começa a interagir mais com os hebreus, em um determinado ponto, Moisés era hebreu, viu, gente? Em determinado ponto, ele encontra um egípcio maltratando um judeu. E aí, o que ele faz? Ele ataca o egípcio e assassina o egípcio. Não estava no tempo ainda dele ser o libertador. Ele sentia no coração que ele seria o libertador, mas ainda não era a hora. E aí o que aconteceu? Ele teve que fugir porque ele seria preso por assassinato. Certo? O resumo desse ponto basicamente chegou agora, quer sentar na janela. E aí, ilustrando na nossa época, você está lá no seu momento de oração com Deus. E aí, de repente, dentro do quarto fica cheio de fumaça. E o Espírito Santo chega, maravilhoso, reluzente, e diz: filho, na sua pregação, a sua voz será como de trovão. E quando você falar, as pessoas vão se quebrantar e vão cair no chão, cheios do Espírito Santo, porque eu estou te enchendo agora com toda a unção, com toda a maravilha, com todos os dons de prodígios e de milagres. E aí você fica extasiado, pede até o ar e fala: obrigado Deus, e no outro dia o que acontece? Você chega andando lá no culto, com o peito estufado e diz: pastor, você não entende nada, agora é minha vez. Deus falou. Você chegou agora, já quer sentar na janela. E aí simplesmente não está na hora de você fazer isso ainda. As coisas são feitas, é um processo. Deus ele vai preparando a gente, assim como ele fez com Davi. Davi também foi a mesma coisa. O profeta chegou, ungiu Davi e falou: você será o próximo rei. Ele já virou rei? Não. Ele foi ungido, mas não foi consagrado rei ainda. E aí houve todo um processo de forja em que ele foi preparado para ser o rei de Israel.
Amém? Próximo ponto, galera. Atarefados com o reino e esquecidos do rei. Quem aí lembra da palavra de Marta e Maria? Bom, eu vou fazer um resumo bem simples de Marta e Maria, com as minhas palavras mesmo, viu, gente? Então não me julguem. Bom, basicamente é a seguinte forma. Marta e Maria moravam juntos numa casa, simplesmente elas recebem a visita do rei dos reis. É, esse mesmo, Jesus Cristo. E aí, imagina aquela transformação na casa. Todo mundo maravilhado com a presença do rei, todo mundo querendo conversar com ele. E Maria ficou o tempo inteiro conversando com Jesus, acariciando o cabelo de Jesus, lavando os pés de Jesus, trazendo um pão de queijinho, conversando com ele, falando, mas Jesus, como é que funciona isso? E aí Marta, o tempo todo, meu Deus, essa casa tá uma bagunça, o rei tá aqui e eu não consigo deixar essa casa em ordem, vou varrer aqui, vou aspirar aqui, nossa, ai meu Deus, o que eu faço, meu Deus? Tá tudo errado nessa casa, tem cabelo ali. E aí ela vira para Marta e fala para Maria. E ela vira para Maria e fala: "Poxa, Maria, tô cheio de coisa aqui para fazer e você tá aí conversando, babando ovo". E aí Jesus vira e fala: "Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, que é estar com o rei". E aí? Nós temos uma oportunidade de estar com o rei muito grande nesse isolamento. A gente pode entrar no nosso secreto e estar com ele. O Espírito Santo está dentro de nós. E na cruz ele nos deu acesso para conversar com ele. Até arrepio. Amém? Glória a Deus. O próximo ponto é minha letra de novo, gente. Usar a obediência como moeda de troca para Deus. Gente, a gente costuma fazer isso, às vezes, sem perceber. Quando a gente faz um jejum, a gente está fazendo um jejum. Qual o propósito desse jejum? A gente está querendo estar mais próximo do Pai, a gente está querendo conversar mais com Ele, ou não. O dízimo. Quando a gente entrega o dízimo, você está entregando o dízimo ou a sua oferta porque você quer que Deus te dê um carro 100 vezes mais? Porque você quer ficar livre do devorador, do gafanhoto? Ou simplesmente porque tudo é de Deus? Tudo é de Deus. Sua casa, o seu carro, e você sabe que a obra não pode parar. E você sabe que a igreja precisa de recursos. Por que você está dando esse dízimo? Esse ponto resume bem esse tipo de religiosidade. Próximo ponto da religiosidade. Para o religioso, servir é uma obrigação e não um privilégio. Certo? Essa palavra, um exemplo bem legal que eu gostaria de trazer para vocês é: qual é a sua relação com Deus? A sua relação com Deus, ela é de patrão e empregado ou ela é de pai e filho? Isso é um problema que é muito sério nos dias de hoje. Nós estávamos órfãos. Com Jesus, nós nos tornamos filhos. Filhos de Deus. A partir do momento que nós cremos em Jesus, na sua salvação, que nós cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele pagou a nossa dívida, nós nos tornamos filhos de Deus. E nós temos um problema sério de paternidade nos dias de hoje. E aí a gente imagina uma imagem de Deus patrão, nosso chefe. Chefinho, o que você mandar eu faço. Certo? Mas na verdade ele é mais do que o nosso chefinho, mais do que o nosso Senhor. Ele também é nosso Pai. Certo? E a gente precisa buscar fazer a obra
por prazer e não por obrigação. Imagine que você tem uma dívida de US$1 milhão. Hoje o dólar está R$5, né? Então, imagine que você tem uma dívida de US$1 milhão, R$5 milhões. E aí você não tem nem como pagar. Mas simplesmente chega uma pessoa que você não conhece e ele paga essa sua dívida. E aí, em vez dele virar para você e falar, você agora é meu escravo, você agora vai ter que me servir, porque eu paguei a sua dívida, essa pessoa vira para você e fala, está pago. Você pode escolher me seguir ou não. Certo? Mas eu te dou um conselho. É melhor você me seguir. Cara, eu te garanto que se alguém pagasse uma dívida dessa impagável, pelo menos pra mim, impagável, cara, tudo que essa pessoa pedisse pra fazer eu faria. Tudo. E eu faria com o maior prazer. Porque eu sei que ela fez uma coisa que foi maravilhosa, foi esplêndida. Agora imagina que você tem essa dívida e nem soubesse que tinha essa dívida. Então aí o favor é mais infinito e mais eterno e mais grandioso ainda. Glória a Deus. Amém? Ok. Bom, pessoal, tô chegando no final. Eu sei que o papo tá muito bom, tá todo mundo muito empolgado. Eu posso ouvir as exclamações e sentir os arrepios de vocês também. Mas, para fechar todos os pontos, a religião é uma tentativa desesperada do homem se ligar a Deus por esforços próprios. O que eu estou querendo dizer com isso? A religião e a religiosidade é uma tentativa nossa de tentar chegar até Deus pelos nossos méritos e não pelo que foi feito na cruz. Na religião, a religião diz, e a religiosidade diz, faça isso, faça aquilo. Todas as outras religiões no mundo, ela diz respeito a faça. Faça isso, faça aquilo. Já no cristianismo, como que Cristo nos ensinou, em vez dele dizer faça isso ou faça aquilo, ele diz está feito. Já está pago na cruz. Já está feito, já está pago, já está consumado. E ele já pagou a nossa dívida. Basta a gente crer. E a partir do momento que a gente crê, nós nos tornamos filhos. E o Espírito Santo mora dentro de nós. E ele vai nos ajudar nessa caminhada. Bom, pessoal, eu queria terminar fazendo uma leitura de uma passagem desse livro. Eu não vou emprestar para ninguém porque ele não é meu. Eu já deveria ter devolvido. Mas grava aí, ó. Jesus é maior do que a religião. Ok? Tem outro livro também, eu emprestei ele para um irmão, mas o irmão não me devolveu ainda. Bastante tempo. Se chama O Reino de Ponta Cabeça, que é ótimo. Então vamos lá, pessoal. Vou ler aqui para vocês. Eu dei um vacilo aqui, gente, não deixei marcado. Mas vamos lá. Aqui, ó. Essa passagem no livro eu não vou ler tudo, eu vou ler só o final. Ela fala de um grupo de amigos que vai nadar no rio e um desses amigos era salva-vidas. É uma história baseada em fatos reais. E aí uma pessoa vai nadar, geralmente é aquela mais insana, e ela pula no rio, sem conhecer direito. E ele cai numa parte de muita correnteza e ele começa a se afogar. E as pessoas começam a gritar e falar, salva ele, o salva-vidas fica parado. E aí eu vou ler para vocês. Diz o seguinte. Com a adrenalina à flor da pele, o grupo questionou o salva-vidas. Por que você não mergulhou antes? Ele poderia ter morrido. O rapaz olhou para todos calmamente e disse, eu tinha que esperar até que ele parasse de se mexer. Se ele não parasse de se debater... Peraí, gente. Teria me levado para o fundo do rio, junto com ele. Mas no momento que ele parou, eu pude salvá-lo.
É assim que acontece com Jesus. Ele quer que nos rendamos. E quando o fazemos, Ele vem e nos toma nos braços. As ondas podem estar quebrando em cima das nossas cabeças, mas naquele momento, quando parece que vamos morrer, a sua graça nos resgata, trazendo-nos de volta à vida. E quando finalmente desistimos de lutar, sabemos que foi Ele o responsável por todo o resgate. Não tem esforço nosso. Está feito, pessoal. Tudo foi pago na cruz. A gente precisa crer nisso. Não somente de boca, não somente de conhecer, não somente de entender, mas buscar essa revelação. O estudioso Paul Washer, ele diz o seguinte, que provavelmente quando chegarmos no céu nós estaremos entendendo o Evangelho ainda. Então muitas vezes a gente está buscando conhecimento de revelação, de apocalipse, algo sobrenatural, mas o básico, o beabá, que é o mais profundo, que é o Evangelho, a gente deixou para lá. A gente entende o Evangelho como se fosse a porta de entrada. E a gente esquece que o Evangelho é o princípio, o meio e o fim. O Evangelho é todo o processo. Todo o processo. E a gente precisa praticá-lo e buscá-lo. Na própria Bíblia diz que quando o Espírito Santo começa a falar, os anjos param para escutar. Vocês já imaginaram isso? Aquilo que a gente anda desprezando, aquele conhecimento básico. Quando o Espírito Santo começa a ensinar, a ministrar no nosso coração, os anjos param para escutar. Isso é uma grandeza que não tem como explicar, gente. A gente precisa sentir, a gente precisa entender o poder do Evangelho e não a persuasão. E o poder ele vem a partir do momento que a gente começa a praticar. Certo? A gente está numa era de YouTube, Instagram, lives. E aí nós temos muitas pessoas falando sobre aquilo que não viveu. E a pessoa... a gente não pode falar sobre aquilo que a gente não viveu. A gente precisa buscar isso. A gente precisa entender, buscar, sentir. Aí sim a gente vai ter condição de falar sobre isso. Estou falando de obra, de experiências, de caminho com Deus. Amém? Eu queria finalizar fazendo uma oração. Eu queria pedir para cada um fechar os olhos e a gente fazer uma oração junto. Para a gente poder dizer, vamos lá gente, todo mundo junto. Jesus, me leve até o mais profundo. Me leve até o mais profundo, Senhor. Para que, por mais que eu tente me debater para sair desse profundo, eu não consiga sair de lá pelas minhas próprias forças. Que eu possa afundar cada vez mais nesse mais profundo, nessas mais profundas águas do Espírito Santo, Senhor. Me afunde nas águas do Espírito Santo, Senhor. Me afunde nas águas profundas. Me deixe, Senhor, sem as minhas próprias energias, Senhor. Para que o Senhor Jesus possa vir e me trazer a luz do verdadeiro Evangelho, a luz do Evangelho salvador, a luz do Evangelho libertador, a luz do Evangelho da comunhão e da adoção, Senhor. Me faça, Senhor, filho do Senhor cada vez mais. Me faça filho de Ti, Pai. E coloca na minha cabeça, Pai. Troca a minha mente, coloca a mente de Cristo, o coração de Cristo, para que eu possa saber que eu só estou salvo dentro desse profundo porque Cristo já fez na cruz por mim. Tira toda a religiosidade de mim, Senhor. Tire todo o segmento de regras e de ritos, Senhor. Coloque em mim o coração da liberdade, a liberdade em Cristo, não da libertinagem, Pai. E coloque o bom senso para a interpretação da Bíblia e o Espírito Santo, para que possa me mostrar. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pessoal. Eu espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Eu espero que vocês tenham recebido a palavra em nome de Jesus. Qualquer coisa, vocês podem colocar os comentários aqui embaixo. Dúvidas, sugestões. Siga, clique no sininho. Não sei se é aqui ou se é aqui. Mas muito obrigado. Amém.